Irmã Adriana Mendonça, você tem então alguma pergunta aí para a gente poder iniciar um diálogo aqui? A paz do Senhor Jesus para todos. Pastor, meus dias foi muito corrido, né? Trabalhando. Eu também fiquei muito gripada, mas eu só separei uma perguntinha mesmo aí. Eu estou em dúvida aqui. A igreja vai subir quando o anticristo se manifestar? Isso é o que o apóstolo Paulo descreve na segunda carta aos Tessalonicenses. Vamos abrir lá para nós podermos dar uma olhada. O principal texto para explicar essa pergunta da irmã se a igreja é arrebatada no momento que o anticristo se manifesta, e aí automaticamente nós temos que explicar quando que o anticristo se manifesta, tá bom? Porque tem alguns também que vão achar que ele se manifesta no início da grande tribulação, como é o caso, nosso caso, né, da igreja. Mas dentro da igreja, dentro da Assembleia de Deus, eu conheço pessoas que acreditam que o anticristo ele só se manifesta no meio. Voltei para gravar novamente. Então, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou começar a ler do versículo 1, porque ele deixa claro que está falando da vinda do Senhor Jesus, né? Ou seja, o arrebatamento. Ele diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Ou seja, tome cuidado, principalmente no momento que o anticristo fosse manifestar. O que o apóstolo Paulo vem alertando é que haveria uma apostasia, né? E tome cuidado, né? Você mudar o seu entendimento, a sua interpretação, tá ok? Então, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o arrebatamento não é para agora, isso é para um tempo futuro. Não? É para um tempo futuro. Bom, essa explicação do apóstolo Paulo, claro, se comprovou na história, porque isso aqui ele está escrevendo ali próximo do ano 60, na década de 50, início da década de 60, tá bom? E então o apóstolo Paulo ele está dizendo que seria num tempo futuro. Bom, desde que ele escreveu, já passaram-se mais de 1950 anos. Tá bom? Então, o que ele falou vai ser para um tempo futuro. O versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Ou seja, sobre esse dia de Cristo, no caso o arrebatamento da igreja, ele diz o seguinte: porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Bom, o que é apostasia? Apostasia significa alguém que pregava a sã doutrina desviar-se, começar a pregar heresia. Não? Então, por exemplo, a Assembleia de Deus ela está mudando doutrinas sérias, doutrinas que fazem parte da doutrina da salvação, como a doutrina da salvação pelo livre-arbítrio. Tem alguns propondo que mude para a predestinação. Você está mudando uma doutrina importantíssima. Não? E se você muda, você está dizendo que você era um herege, porque você adotou outra doutrina da salvação. Então você está dizendo que você era um herege e encontrou a doutrina verdadeira. Então, agora, existe a possibilidade de você, na verdade, pregar a doutrina verdadeira e você acabar adotando a doutrina errada, e isso é apostasia. Isso o apóstolo Paulo disse que vai acontecer. E está acontecendo com a Assembleia de Deus. Tem a Assembleia de Deus já até propondo o batismo de recém-nascido, ou dizendo que o batismo de recém-nascido é algo comum. Não? Tem a Assembleia de Deus até recebendo protestantes reformados que só têm o batismo de recém-nascido
E eles estão dizendo para esse reformado que vem para a Assembleia de Deus, olha, você receber um novo batismo, isso é opcional. Só que isso está errado. Mas tem a Assembleia de Deus fazendo isso, dizendo que é opcional. Não. Quem recebeu o batismo quando nasceu, esse batismo ele não tem valor diante de Deus. Isso é o que a Assembleia de Deus prega. A Assembleia de Deus está mudando isso. Isso é apostasia. Você está mudando uma doutrina fundamental. Então, o batismo em águas, ele é o ingresso no cristianismo. E ele requer testemunho, é o que nós sempre pregamos. E a Assembleia de Deus se aproximar dessas igrejas protestantes, olha, ele já vai mexer em duas doutrinas fundamentais. Isso está acontecendo? Isso está acontecendo. Então, o apóstolo Paulo falou também que teria uma mudança doutrinária importante, tá ok? É o significado dessa palavra apostasia, que significa aquele que pregava a doutrina correta começa a pregar a doutrina errada. E se nós mudarmos a nossa doutrina da salvação, do livre-arbítrio, que a igreja primitiva pregava, mudarmos para a predestinação, que foi a igreja pagã, a igreja do purgatório que fez essa mudança. Você acha que a igreja primitiva toda estava pregando heresia? E quando chega a igreja pagã, ela é que interpretou de maneira correta? Tem que ser muito inocente para cair num erro desse. Tem que ser muito inocente para partir para o segundo ponto, que é tolice, mas o terceiro de todos, que é a cegueira espiritual. Tem que ter uma cegueira espiritual. Você acreditar que uma igreja que pratica paganismo, ela foi usada por Deus para mudar, corrigir a doutrina da salvação, é isso que os calvinistas pregam. Mas isso está errado, não tem chance disso estar certo. Igreja que pratica paganismo não é igreja cristã, com certeza Deus não usou ela para mudar doutrina nenhuma. Deus não usou ela em nada, porque ela se tornou pagã. No primeiro segundo que ela adotou o paganismo, ela deixou de ser igreja. Essa é a igreja de Roma. Tá bom? Então vai haver uma apostasia. E aí, irmã, observe que ele conclui, né? Então tem apostasia, e logo depois da apostasia, o que tem, né? A apostasia é seguida da manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. Bom, a partir daqui já está falando no anticristo, tá bom? Então veja que já falou na manifestação do anticristo. Já falou na manifestação do anticristo, que, vamos dizer, ele ocorre em meio à apostasia. Quando a apostasia entra na igreja, então é o momento do anticristo se manifestar. E eu estou dizendo para vocês, eu digo para vocês, eu falo isso na convenção, e a Confraderge, que é uma convenção conservadora, ela concorda com o que eu falo. A Assembleia de Deus, teoricamente, concorda, mas tem pessoas falando diferente. A Assembleia de Deus, teoricamente, concorda porque ela publicou em 2022 um artigo de minha autoria, que eu falo claramente que a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica, tá bom? E falo que as igrejas protestantes são as filhas da Babilônia apocalíptica, e que nós não temos comunhão com a igreja pagã. Isso foi publicado no Mensageiro da Paz, porque é isso que a Assembleia de Deus acredita. Não? Só que, teoricamente, isso, melhor dizendo, isso ficou na teoria, porque na prática, hoje a Assembleia de Deus, ela se diz protestante e se diz filha da Igreja Católica. Isso é apostasia, irmãos, enganar a Igreja Católica. A Assembleia de Deus, quando está se aproximando dos protestantes, isso nós temos que falar abertamente para eles. Protestante não é cristão. O batismo deles não é um batismo cristão. O batismo deles é o batismo da Babilônia apocalíptica. Tanto que hoje, vejam que interessante, irmãos, os reformados, principalmente, essa linha do protestantismo, ela não aceita o batismo católico. Ela diz que o batismo católico é inválido,
Por quê? Porque essa igreja pratica paganismo. Pois bem, então faz uma pergunta para o calvinista. E Calvino foi batizado aonde? Ele foi batizado nessa igreja pagã. O batismo de Calvino é um batismo pagão. Calvino, ele nunca teve o batismo cristão de verdade. Isso é um fato. Se ele diz, e todos os reformados dizem, que a Igreja Católica praticava paganismo, por isso o batismo dela hoje não pode ser aceito, o calvinista, se ele recebe um católico, ele batiza ele. Ou rebatiza, né? Porque ele não aceita o batismo católico. E o batismo de João Calvino, ele foi batizado aonde? Nessa mesma igreja que praticava paganismo. Então você veja que Calvino, ele sequer tinha o batismo cristão. E eu afirmo, quando a Assembleia de Deus se aproxima do calvinismo, ela está se aproximando da apostasia. Eu falo isso abertamente, tenho que confirmar, pode me chamar de intolerante, mas não é questão de intolerância, é questão de sã doutrina. Então, eles pregam uma doutrina da salvação diferente. Então, nós não podemos aceitar um calvinista sem ele fazer uma confissão de fé, tá bom? E receber o verdadeiro batismo cristão. Um calvinista não pode entrar nas nossas igrejas a não ser que ele tenha esse batismo. O batismo de Calvino é o batismo da Babilônia apocalíptica. Você veja que isso é simples de entender. Um calvinista sincero que ouve isso, ele vai falar, não tem como argumentar. O cara matou o calvinismo. Só que a cegueira espiritual não vai deixar ele ver isso. Mas, eu falo, isso é inquestionável. Este e outros pontos do calvinismo, eu falo, não tem chance de ser verdade. Esse é um deles. Não? Ele afirma que ele nasceu de uma igreja que praticava paganismo há 1.200 anos, desde Constantino. E o batismo dele foi numa igreja pagã. O que é paganismo? É a religião de Baal, irmãos. É o que nós sempre falamos. A Assembleia de Deus sempre falou isso. Esse negócio de purgatório, que chamava de paganismo, e Calvino falava é paganismo, essa é a religião de Baal. Ou seja, o batismo de Calvino é o batismo de Baal. Eu não falo isso por piada, não. Essa é a verdade. Esse é o batismo de Baal. Pois bem, o versículo 4, ele vai continuar respondendo, irmã, agora falando sobre o que o anticristo fala, mas observe que ele já falou uma vez na manifestação do anticristo, né? Agora veja o versículo 4, sobre o anticristo ele diz, estamos lendo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, agora o versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, vai querer tomar o lugar do Messias. O anticristo vai tentar fazer aqui na terra o mesmo que Satanás tentou fazer no céu. Tá bom? Como Isaías profetizou, subir acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Ele está reinando no mesmo nível do Altíssimo, vamos assim dizer. Nós sabemos que isso é impossível, mas nós não estamos falando da cegueira espiritual nos calvinistas, que eles dizem que a Igreja Católica pratica paganismo, mas eles, ao mesmo tempo, dizem que o batismo deles veio desse paganismo. Isso, claro, está errado. Por que a pessoa aceita? É cegueira espiritual. Ela, estando nessa cegueira espiritual, ela não vai conseguir ver nunca que ela está errada. Talvez, ouvindo um cristão de verdade falar, ele seja iluminado, mas ele sozinho, ele vai ficar cego lá, né? E sem conseguir ver, é claro. Versículo 5, ele diz, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Relembrando o ensino que ele passava para os cristãos. Versículo 6, e agora vós sabeis o que o detém. Então, o apóstolo Paulo diz o seguinte, existe algo que detém o anticristo. Esse que detém o anticristo, o que é? É o corpo de Cristo, é a igreja.
Alguns interpretaram como sendo o Espírito Santo, mas eu vou mostrar para vocês abaixo que não pode ser o Espírito Santo. Né? O corpo de Cristo aqui, agindo aqui na Terra. Hoje nós estamos aqui falando, né, que o Donald Trump não é cristão, a chance do Levi estar errado é praticamente zero, ou é zero. Tá bom? Nós estamos alertando que isso que estão ensinando nas escolas, né, essa Umbanda, isso é espiritismo, não é cultura. Vai sair, nós estamos aqui avisando, ó, vai sair uma geração aí de crianças jovens nos próximos anos aí problemáticos, filhos extremamente desobedientes a pai e mãe e às leis e à sociedade. Isso vai trazer uma violência no mundo. Isso vai trazer um mal para o mundo, vai trazer uma juventude escrava de tudo quanto é tipo de coisa ruim, porque é isso que o espiritismo faz. Então nós estamos aqui alertando. Durante a grande tribulação, eles vão estar falando, ainda bem que aqueles chatos foram embora. Né? Ainda bem que aqueles, vamos dizer, que não respeitam a religião dos outros, não é falta de respeito você dizer o que a Bíblia diz sobre essa religião de Baal. Mas ele falou, não, isso é intolerância. E você pode ver como a nossa sociedade, no mundo e no Brasil, ela vem sendo trabalhada nas últimas décadas para que qualquer pessoa que fale o que eu estou falando, ele seja taxado como intolerante. É interessante que ele acaba que nós somos criticados de todos os lados, né? Tem esse que diz que nós somos intolerantes, mas você veja, quando você vai estudar a Assembleia de Deus, você comprova. A Assembleia de Deus, há 30 anos atrás, pregava o que eu estou pregando. Não? Só que aí teve um irmão que estuda aqui, ele foi falar com o pastor dele sobre esse negócio de luterano e calvinismo, que isso está errado. Aí disse que o pastor dele falou para ele, então está todo mundo errado, só você e o teu professor lá que estão certos. Né? Aí eu falei, não, fala para ele, não somos só nós que estamos certos, não. Somos nós e a Assembleia de Deus de 30 anos atrás. São só esses que estão certos. E muitos outros cristãos também que não concordam com isso. Então, existe até muitos sites que pregam também o que eu prego. Infelizmente, eles não conseguiram interpretar ainda as igrejas anabatistas na história. Tá ok? Pois bem, então, versículo 6 de novo, ele diz, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, existe algo que detém o anticristo. E ele só vai ser manifestado num tempo determinado. O versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. É parecido com o que o apóstolo João diz, que o espírito do anticristo já estava no mundo. E o espírito do anticristo, vocês sabem que a interpretação de muitos é que João estava falando do gnosticismo, que o gnosticismo era o espírito do anticristo. E vocês sabem que o gnosticismo, ele nega o pai e o filho, exatamente como João fala, né? Por quê? Porque o gnosticismo diz que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. E diz que por isso ele não é o pai de Jesus Cristo. O gnosticismo fala isso. E o gnosticismo ele está onde, como eu estou mostrando para vocês na história? No catolicismo, no protestantismo. Eu falo e repito 1000 vezes. Lutero, Calvino, todos eles foram bonecos nas mãos do gnosticismo, que é a maçonaria. Até o sequestro de Lutero, aconteceu como? Aconteceu por um maçom. Foi um príncipe maçom da Alemanha, filho de um maçom famoso, que sequestrou Lutero dizendo que ele seria morto. Mas aquilo ali tudo era um trabalho do gnosticismo. Então, veja como combina o que João falava com a doutrina pregada pelo calvinismo. O calvinismo é gnosticismo. Você pode procurar, antes da Igreja Católica ser organizada por Constantino, toda a igreja primitiva pregava
o livre-arbítrio. Quem é que pregava a predestinação? Eram os gnósticos. Por quê? Porque era a doutrina pagã, o gnosticismo é paganismo. A doutrina pagã do horóscopo é a predestinação. O que o horóscopo diz? Que o teu destino está determinado. Ou seja, você é um predestinado. É isso que o horóscopo diz. O horóscopo nasceu aonde? Na Babilônia. Essa é a religião da Babilônia. O calvinismo, não existe dúvida doutrinariamente. O calvinismo, ele é a religião da Babilônia. E o calvinismo, ele é uma continuação do catolicismo, que é a religião da Babilônia. Todos eles fazem parte de um mesmo pacote, tentando enganar o povo de Deus. Não vão conseguir. Eu falo para os meus alunos humildemente, mas eu matei o calvinismo. Quando eu explico o calvinismo como ele é, o indivíduo que quiser continuar no calvinismo, ele está pedindo para ser enganado, está se esforçando para ser enganado. Não? Porque a explicação é muito clara e é inquestionável. Não tem como um calvinista explicar de forma satisfatória que ele nasceu de uma igreja que servia a Baal, porque é isso que é o paganismo. Ele não tem como explicar isso. Não tem como explicar. Então é a morte do calvinismo. E o calvinismo é gnosticismo. Essa é a mensagem do gnosticismo, que diz que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. E o calvinismo fala isso. O calvinismo está lá na confissão de fé deles. Ele diz que até os anjos que pecaram porque Deus ordenou. Isso está escrito na confissão de fé deles. Não tem explicação para isso. Isso, com certeza, eu chamo isso de satanismo, porque ele está dizendo que aquele que hoje é Satanás, ele era um anjo. Por que ele pecou? A confissão de fé de Westminster diz que ele pecou porque Deus predestinou ele a isso. Ou seja, ele está dizendo que Deus é o responsável pelo mal. Ele não está pregando o gnosticismo? É claro que está. Mas tem muita gente sendo enganada. Tem muita gente sendo enganada, né? Bom, então ele diz, porque já o mistério da injustiça opera. E ele diz, só há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é esse que agora resiste? Tá bom? Bom, como eu disse para vocês, antes, o apóstolo Paulo usou no versículo 6, esse que agora resiste, ele detém o anticristo. E quem é? É o corpo de Cristo, é a igreja. Alguns interpretam ser o Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo ele não resiste ao anticristo, porque resistir significa que você está sendo tentado. O Espírito Santo não tem como ser tentado pelo anticristo, claro. Não. Então, quem é que resiste ao anticristo? Resiste a toda a mensagem de engano do anticristo, de que o Deus, principalmente o Deus da Bíblia, é um Deus mau. É o corpo de Cristo, é a igreja, somos nós. Nós não vamos aceitar essa doutrina nunca. Cristão de verdade não vai aceitar isso nunca. Essa doutrina é heresia grave. O cristão ele tem que olhar para essa heresia e falar, isso ofende o meu Deus e eu não aceito de jeito nenhum que ele seja o responsável pelo pecado dos anjos e dos homens, que é o que eles pregam. Mas, na verdade, está dizendo que Deus é o responsável pelo mal. O calvinismo, ele prega isso. Eles podem dizer que não, mas a mensagem deles é essa. Inclusive dos anjos. Tá bom? Bom, em segundo lugar, além do Espírito Santo não resistir, né? Ele não ser tentado, assediado pelo anticristo, também diz que ele será tirado. O que significa ser tirado? Você sabe que arrebatar significa tirar para fora. Então, a igreja será tirada. O Espírito Santo ele não é tirado, ele é Deus, ele simplesmente sai. Então, quem será tirado? O corpo de Cristo. Aqui você está falando do corpo de Cristo, é claro. Tá bom? Então, relendo o versículo 7.
Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo. Observou novamente falando do momento em que ele se manifesta, em que ele se revela. Então, lá no versículo 3, falou que vem a apostasia, ele se manifesta e aí a igreja é tirada, tá bom? E no versículo 7, agora no versículo 8, diz que ele se revela no momento que o corpo de Cristo é tirado. O corpo de Cristo é tirado e ele se revela. Antes disso, que ele se revela, ele se manifesta e o corpo de Cristo é tirado. Então, exatamente por falar nas ordens invertidas, está dizendo que os eventos acontecem ao mesmo tempo. O momento que o anticristo se manifesta é o momento que o corpo de Cristo está sendo tirado. Essa é a interpretação mais lógica. Então, falando assim, em termos de lógica, quem olha para o texto, que vai acreditar, por exemplo, que o anticristo, aqueles que acreditam que o anticristo só se manifesta na metade da grande tribulação. Aí, por isso, existe no meio evangélico a corrente chamada mid-tribulacionismo, ou seja, a igreja só é arrebatada na metade da grande tribulação porque o anticristo, no entender dele, só se manifesta na metade da grande tribulação. Porém, aí você pergunta para ele, e o que significa então o manifestar-se do anticristo para você entender que isso acontece na metade da grande tribulação? Ele fala, porque ali a aliança é rompida e sob as asas da abominação vem o assolador. Então é nesse momento que ele se manifesta. Então, porque começa a perseguição física. Então, bom, como é que eu contra-argumento com isso? A manifestação do anticristo, a grande característica do anticristo, é o engano. Tá bom? É o engano. A violência, principalmente contra Israel, já que Israel é que rompe a aliança com ele, então ele vai ter uma violência contra Israel. A violência não é o plano, vamos dizer, inicial dele. Não? O plano inicial dele é formado com engano para ele assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mas Israel vai rejeitar isso. Israel vai rejeitar isso. Nós vamos estudar com detalhes as 70 semanas de Daniel e nós veremos que Israel vai rejeitar isso. Então, a princípio, Israel recebe ele, né, como sendo o Messias mesmo, tá bom? Recebe ele como sendo o Messias, por 3 anos e meio recebe como sendo o Messias. E vamos lembrar de uma coisa importante também. Esse genro do Donald Trump, esse judeu, ele é ligado àquele movimento de espiritismo judaico chamado Hassidismo. Se você for no Google escrever Hassidismo, Ucrânia, Baal Shem Tov, você vai... o Google vai rapidamente... Hassidismo com H, mas até se você escrever com R ele vai corrigir, né? Mas escreve Hassidismo Baal Shem Tov. Esse Jared Kushner, ele é ligado a esse Hassidismo, e que é a Cabala também, e que é o gnosticismo também. Eles estão todos juntos ali. A Cabala e o gnosticismo, eles andam juntos. Tá bom? Porque foi o gnosticismo que organizou os Estados Unidos, mas é sabido na história que tanto o gnosticismo quanto a Cabala, eles são liderados por satanistas judaicos. Tá bom? Muito provavelmente, até pela história que eles contam, e esse satanismo judaico, ele nasceu com os filhos de Salomão, como as mulheres pagãs. Foi assim que nasceu esse satanismo judaico. E que se estendeu na história aí, até os dias atuais, na forma principalmente da Cabala e do gnosticismo. E a maçonaria é gnosticismo, tá bom? Mas em termos de ideologia, é o gnosticismo. A maçonaria é a organização deles, tá bom? Como eles funcionam. Mas a mensagem da maçonaria
é o gnosticismo. Tá ok? Então, relendo o versículo 8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Então, o anticristo, a grande manifestação dele é a mentira. E qual é a mentira que o anticristo vai pregar? A mentira principal, né, do anticristo, vamos dizer, é o calvinismo. Não? É o calvinismo. Por quê? Ele vai pregar que o Deus da Bíblia, ele é um Deus mau. É isso que o anticristo vai pregar. Tá bom? Ele vai pregar que o Deus da Bíblia é um Deus mau. E o calvinismo, ele prega isso. O gnosticismo, ele prega isso abertamente. Por isso que eu falei para vocês, procure na internet Capela Sistina, a criação de Adão. Consiga uma foto de boa qualidade. Você sempre olha para a mão direita de Deus tocando a mão esquerda de Adão. Mas olhe para o braço esquerdo de Deus, você vai ver ele abraçado com a mulher. E olhe para a mão esquerda de Deus, principalmente, que você vai ver como a mão de um bruxo. Por quê? Porque o gnosticismo diz que o Deus que criou o mundo físico, que criou Adão, é um Deus mau. É isso que eles falam. Tá bom? E aproveita para concluir essa explicação, irmã. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11, versículo 27. O capítulo 11, Daniel tem revelações, principalmente falando do momento da manifestação do anticristo. E ele dá destaque aqui para 2 reis, ou 2 homens. Existem 2 homens hoje no mundo, na verdade 3, né? Teria que reconhecer 3, porque o Putin também. Mas eu vou dizer para vocês, o Putin, a Rússia, ela é uma pobre coitada. Ela só está ali ainda sobrevivendo porque ela tem arma atômica e todo mundo tem medo dela, por causa das armas atômicas. Não? Mas o Putin, irmãos, ele está perdendo a guerra para a Ucrânia. Você pode procurar que tem pessoas que falam isso. Já foram encontrados até exércitos, soldados da Coreia do Norte, ajudando, participando do exército russo. Eles acharam que eles iriam vencer os ucranianos rapidamente, só que os europeus, eles colocaram armas nas mãos dos ucranianos, e os ucranianos, eles estão criando uma séria dificuldade para a Rússia. Tá bom? Se a Europa entrasse realmente na guerra, a Rússia, irmãos, vocês podem procurar especialistas falando que a Rússia teve assim erros de estratégia infantis dos militares de ataque, erros que seria como coloca o Levi lá, para que não entende nada de guerra. Né? Eu ia jogar um monte de tanque num monte de direção. Então aqueles que estudam estratégia de guerra, eles falam, olha, tudo que a gente estuda estratégia de guerra, eles cometeram esse erro. Pode procurar que você vai encontrar comentários sobre isso. Na verdade, os 2 reis que Daniel fala aqui, muito provavelmente seria o dos Estados Unidos e da China, mas não tem rei. Rapaz, vocês viram semana passada que nos Estados Unidos fizeram um protesto contra o Donald Trump, porque quem conhece a história desse homem não gosta desse homem. Fizeram um protesto porque o que ele está fazendo para o mundo, irmãos, é feio para o americano. Como eu disse para vocês, o americano, o Brasil cobra imposto de 10% dos Estados Unidos, os Estados Unidos cobrava 2% do Brasil. Por quê? Porque a riqueza dos Estados Unidos é muito maior que a do Brasil. Então eles fizeram isso para ajudar com todos os países pobres. Então os americanos, num certo sentido, eles eram ricos que ajudavam o pobre. O Brasil era ajudado. Né? A esquerda sempre disse que explorava, agora a esquerda está pedindo para eles explorarem mais, porque eles cobravam 2%, a esquerda dizia que eles exploravam. Agora a esquerda está pedindo para eles cobrarem 10%. Então eles fizeram um protesto porque é feio para o americano.
Eu vi diversos, por exemplo, os canadenses, né? Eles falam, mas que coisa feia que esse homem faz, é só o lucro absurdo, eles já são tão ricos, eles já lucram em cima do Brasil, querem lucrar mais. Então, no Canadá, eles fazendo protesto contra o Donald Trump, e agora nos Estados Unidos, o protesto no Canadá era não comprar produto americano. E agora nos Estados Unidos, semana passada, os americanos fazendo protesto, e eles colocaram uma faixa dizendo não queremos rei, né? Não rei, no rei. E por quê? Porque essa é uma frase muito famosa quando os Estados Unidos estavam buscando a independência deles da Inglaterra. A frase porque o rei da Inglaterra era o rei dos Estados Unidos, então eles começaram com uma campanha não queremos rei, no rei, no rei. E eles fizeram isso para o Donald Trump. Irmãos, eu estava vendo ontem, tem um noticiário na CNN que é bem interessante, 10 horas da noite, e eles estavam falando como que o Donald Trump reagiu a esse protesto. Vê se isso é postura de um presidente americano. Saiu no CNN ontem, você pode procurar no YouTube lá, né, WW, que é o nome do programa, de 10 às 11, você vai encontrar. O Donald Trump montou um vídeo, né, com inteligência artificial, e no vídeo aparece a multidão fazendo protesto contra ele, e ele passa num avião com uma coroa e joga um monte de fezes na população que está fazendo protesto. Isso é postura de um presidente? Não, é porque ele é um indivíduo do mal mesmo. Não, então ele, vamos dizer, seria um rei, e o outro que funciona como rei é o da China, né? Tudo indica ser ele. Então, apesar, como eu disse, pode parecer até que talvez tenha 3 reis, porque o da China lá ele só quer lucrar no comércio também. Ele não quer guerra. E o da Rússia já quer guerra. Que também aquilo ali pode considerar um só, né? Porque são 2 países comunistas, né? Mas veja, Daniel capítulo 11, versículo 27, diz assim: também esses 2 reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Isso aqui é um versículo que eu considero espetacular. Vocês sabem até porque tempo determinado é uma expressão hebraica muito conhecida, moadim. Não? Nós estamos vivendo um tempo determinado. Não? E por exemplo, a morte de Jesus foi um tempo determinado. E a volta de Jesus é outro tempo determinado. Mas é interessante, não diz qual a mentira que eles falarão. Não diz qual a mentira que eles falarão, mas não é impossível que o Donald Trump, com esse, vou chamar de cristianismo satanista, esse negócio de Ku Klux Klan, irmãos, isso aí, pelo menos enquanto a lei permitir, eu acho que no Brasil hoje, se chamar o Donald Trump de satanista por ser lugar da Ku Klux Klan, está arriscado até algumas pessoas aí bem do mal mesmo aplaudirem, né, que são adversários dele, mas realmente mas para eles não ficarem felizes, é a minha interpretação. Você está num combate aí entre o demônio e o Satanás, uma luta dos Estados Unidos com a China, tá bom? São 2 representantes do mal. Uma luta dos Estados Unidos contra o governo do Brasil são 2 representantes do mal. Isso não existe dúvida, né? O mundo está numa situação assim horrível. Então, uma situação horrível. Bom, então, esse versículo para poder concluir aí a pergunta da nossa irmã, né? Bom, respondido, irmã, a pergunta que a irmã fez, respondido? Sim, pastor, entendi perfeitamente. Ok. Eu gravei essa resposta também,